Que tal dar as boas-vindas ao meu canal? Meu nome é Carolina Daldi e desta vez quero falar sobre o que você quer saber. Hoje vamos falar sobre como ele entrou em colapso, e qual era a dinâmica psicológica dos narcisistas ocultos. Em meio à humilhação, você deve ter conhecido alguém narcisista nesta fase. Se você não conhece o padrão de comportamento de um narcisista típico e o toca novamente, você pode ter conhecido ele nesta fase de sua vida. E é por isso que ele não parece narcisista. É por isso que muitas de suas vítimas-alvo caem em suas redes. Por quê? Como você não encontra essas informações em nenhum lugar, inscreva-se no meu canal. Dê um joinha, este vídeo certamente será muito útil para você. Narcisismo em si é uma forma de proteção para pessoas que sofrem desta doença. Para se proteger dos danos de um mundo insultuoso para elas, esse mundo inconscientemente as leva a um mundo insultuoso. Eles fizeram isso de propósito. Ele não percebeu que era o criador de danos constantes neste mundo exterior. É por isso que disse que os narcisistas são pessoas extremamente autodestrutivas, sobrecarregados porque não recebem suplementos narcisistas suficientes. Ou seja, quando esse suplemento não é suficiente, ou quando você recebe muitos suplementos negativos, você é forçado a fazê-lo. Deixar suas defesas narcisistas vale a pena ficar redundante e desmoronar em um colapso mental. Para compensar esse colapso, os narcisistas típicos se tornam secretos. Foi assim que aconteceu, e narcisistas típicos enfrentaram grandes desafios diante da realidade. Por quê? Porque não importa o quão maravilhoso, grandioso, inteligente, superinteligente, mais magnífico, etc., a realidade sempre prevalecerá e a realidade é sempre dolorosa para eles. Isso é muito vergonhoso. Ela produz muito trauma narcisista e tem poder e poder suficientes para sustentar seu falso eu, assim como a defesa narcisista, e então entra em colapso, e seu falso eu entra em colapso. Mas esse estágio narcisista oculto é um estágio extremamente delírio que pode variar de muitas maneiras. Não, narcisistas secretos nem sempre se apresentam da mesma maneira. Então temos um ciclo. Observe que há um loop aqui que sempre se repete. Narcisista clássico, a realidade o faz envergonhar, ele desmoronar, ele cai na vergonha, ele se torna um narcisista oculto e dependendo do que aconteceu com ele ou de como ele respondeu, ele vai embora. Para adotar um método disfarçado diferente, incapaz de obter um complemento narcisista, ele se converteu novamente disfarçado, fornecendo uma nova estrutura para suas ilusões, que se baseiam em não ser ignoradas e escapar da realidade. Para acalmar esse cheiro de decepção, ele se oferece uma série de mentiras, distorções, verdades meio verdadeiras e explicações extravagantes. Mas, como eu disse antes, existem 3 tipos diferentes de narcisistas ocultos. Dependendo de suas soluções psicológicas para essa falta de complementação, ou essa realidade avassaladora que os leva à humilhação e ao colapso. Portanto, quando um narcisista se torna uma cobertura, a primeira solução que ele pode adotar pode ser uma cobertura ilusória. H constrói um romance, uma história, uma ficção. Isso não é inteiramente mentira. Tem um vídeo no qual falei sobre uma lâmpada a gás, que é uma lâmpada a gás, é fictícia e você precisa assisti-la para entender a terminologia. Aqui ele cria uma ficção e então se retrata como um herói de uma obra fictícia, uma narrativa que ele cria. Ele achava que era inteligente, bonito, corajoso e destinado a fazer grandes coisas.
Claro, há muito senso de poder, onipotência, riqueza, ser o foco das atenções e todas as coisas bonitas que você pode imaginar. Quero dizer, ele é tudo. Durante esta fase de ilusão, concentre-se na lacuna entre sua fantasia e sua realidade. É aqui que o delírio está profundamente enraizado. Finalmente, sim. Se essa fase for longa o suficiente e os delírios começarem a substituir a realidade, o teste de realidade do narcisista acabará piorando severamente e você desistirá em vez de fazer mais coisas com esquizofrenia. Assista outros vídeos que expliquei o que significa. Essas coisas são típicas porque são muito técnicas. Não posso parar no final. Se você não quer que este vídeo fique muito longo, você pode vê-lo em pessoas com transtorno de estresse ou esquizofrenia. O transtorno de estresse é muito típico de doenças mentais e esquizofrenia, assim como mantém esse estado. É como se essa pessoa tivesse feito um menor movimento. Bem, esse é um termo que você também deve pesquisar, como ele mostra. Mas neste caso, entre as soluções ilusórias adotadas por esse narcisista disfarçado, a segunda solução é uma das possibilidades possíveis. Esta é uma solução antissocial ou uma forma disfarçada de narcisista? Psiquiatrismo? Acho que todos nós sabemos disso. Eles têm falsa humildade, mas são muito passivos, agressivos e muito maliciosos. Lembre-se, nesta fase narcisista, o que você está fazendo é tentar reconstruir a si mesmo, reconstruir sua grande autoimagem diante da realidade. Ele não lhe deu o apoio que precisava para sua grandeza. Então você adota uma solução diferente para restaurar a grandiosidade perdida. Quando os narcisistas usam esse disfarce de narcisistas, os psicopatóticos, na verdade, abandonam a realidade. Isso está fora de contato com a realidade. Na sua opinião, aqueles que não reconhecem seu talento infinito, seu senso inato de superioridade e seu brilho, sua natureza benevolente, seu senso de poder, sua importante missão cósmica. Nenhum desses idiotas consegue perceber sua divindade. Nenhum deles merece sua consideração. Eles não são humanos. Agora, quando a lacuna, a grandiosidade e a realidade são tão amplas que há muita pressão, quando o narcisista finalmente adota essa solução, a psicopatria pode ser vista neles. Essa doença mental pode ignorá-la completamente. Se você não valorizava as pessoas ao seu redor antes, agora você não se importa mais com nada. As pessoas ao seu redor começam a ignorar completamente as necessidades dos outros. Pode violar a lei e infringir os direitos de qualquer pessoa de qualquer natureza, seja legal ou natural. Eles têm muito desprezo e desprezo pelas pessoas. De modo geral, eles zombam e condenam as normas sociais da sociedade. É uma vingança e punição para todos aqueles em sua mente que o levaram a esse estado. Eles farão qualquer coisa para destruí-los. Na verdade, estão cometendo crimes que colocam em risco a segurança, a vida e a propriedade. Em casos extremos, podem se tornar assassinos em série, bandidos, e alguns podem se tornar assassinos em série. Nesta fase, a terceira solução possível que um narcisista oculto pode adotar é se tornar um esquizofrenia paranoico. O que isso significa? Quando seus mecanismos de defesa falham, ele pode começar a ter uma narrativa paranoica de perseguição. Conspirações autoguiadas colocam narcisistas no centro da atenção maliciosa dos outros. A maioria das teorias da conspiração corresponde a narcisistas pretensiosos e colapsos, pessoas narcisistas. Aqui ele se tornou seu próprio público. Sem nenhuma adição, ele se torna seu próprio público.
Ele ficou autossuficiente, sim. Se ele está em uma ilusão e todos estão perseguindo e falando sobre ele, por que ele quer outra pessoa? Este suplemento narcisista também é fornecido. Nesta fase, eles vivenciarão ilusões de perseguição e qualquer insulto voador. Eles tomaram isso para si e ficaram extremamente vigilantes. Eles escanearam tudo ao seu redor para ver quem os estava olhando. A maneira como eles olham para eles, se houvesse uma aparência feia, certamente capturaria tudo sobre eles, e eles se tornaram o tema do seu pensamento de referência. Eles acreditam que as pessoas estavam fofocando sobre ele, que estavam zombando dele pelas costas, que estavam interferindo em seus assuntos, que decodificavam seus e-mails, que estavam convencidos de que eram o foco das pessoas malignas, que estavam conspirando para humilhá-lo e puni-lo, deixá-lo de seus bens, enganá-lo e sua esposa, torná-lo pobre, limitá-lo físico ou intelectualmente e forçá-lo a tomar medidas preventivas. Tudo isso, assim como outras pessoas que forçam você a tomar medidas para evitar que isso aconteça com você, elas querem machucá-lo e, em casos extremos, acreditam em si mesmas até que queiram assassiná-lo ou fazê-lo cometer suicídio. Deixem seus comentários. O que os anarquistas sobre os quais você relatou estão com você ou perto de você pensarão nesta fase, porque eles estão prontos. É claro que é declarativo, não detalhado, e qualquer coisa analítica pode acontecer com ele. Se você entrar nesta fase, alguns narcisistas terão uma visão panorâmica. Em um mundo completamente cheio de perseguidores, enquanto houver falta de evidências reais, enquanto as evidências reais forem prejudicadas de alguma forma, há confusão entre os objetos internos e externos daquela pessoa. Além do narcisismo, isso também acontece com pessoas narcisistas e, neste momento específico, isso está acontecendo com elas. É isso que é psicose e é por isso que eles são pessoas da linhagem marginal para Otto Kemper-Egger, porque eles não respondem nem são totalmente neuróticos ou psicossóticos, mas entraram no estágio psicótico e esse é um deles. Confundir objetos internos com objetos externos. Os alvos dessas perseguições são internos. Isto é ódio próprio, o desprezo de si mesma por uma pessoa. Ela se odeia por ter fracassado. Ela quer se matar, quer se destruir, quer se esmagar, se erradicar e se punir. Mas ele acabou externalizando esses sons internos nesses objetos, e é assim que eles se pareciam. Eles se tornaram parte de sua aparência e acabaram perseguindo-o, mas todas essas são expressões de seus pensamentos internos. Esse tipo de narcisista oculto embarcou nesse caminho, exceto pelas coisas mais necessárias, como ir trabalhar e ficar longe do contato social. Mas ele geralmente evita se reunir com outras pessoas, estabelecer novas conexões e contatar amigos. Eva, do amor ao amor. Já sabemos o que significa nos apaixonar, mas também significa ter que fazer sexo, conversar com outras pessoas e até receber recompensas delas. Eles são divididos nessas etapas. Para pessoas com esquizofrenia, isso não é mais timidez social. Timidez social não é adequada para isso porque é uma opção. Eles deixaram o mundo por escolha e por cautela. Eles foram embora porque este é um mundo maligno e sem esperança que não vale a pena a mim. Então, por que eu deveria me integrar a esse mundo cruel que não vale a pena a mim? Não gastarei meu tempo e recursos com todas essas pessoas ingratas. Esta é a solução que pessoas narcisistas adotam quando se tornam pacientes com esquizofrenia paranoica. Outra solução que um narcisista oculto pode adotar é uma solução paranoica, agressiva ou explosiva. Alguns narcisistas que desenvolvem delírios persuasivos acabam se tornando agressivos, reagindo violentamente e demonstrando reações violentas aos conflitos internos.
É claro que esses narcisistas são perigosos. Eles insultam, punim, repreendem, menosprezam, ridicularizam e expulsam de suas vidas aqueles que podem ter boas intenções em relação a eles, verbalmente, psicologicamente, situacionalmente e muitas vezes fisicamente, geralmente são bem intencionados. Ok, eles atacam. Sem nenhuma observação, eles explodiram de uma forma que ninguém os causou. Eles interpretam tudo, mesmo o mais inofensivo, como provocar seus desejos, como se fosse seu desejo. Até um bom dia pode irritá-los. Eles se sentiram humilhados e reagiram. Você acha que eu não sabe o que é amanhã? Já é amanhecer e já é dia. O que você quer me dizer? Em quem você acredita em você? Diga-me o que será hoje, será um dia maravilhoso. Em que você acredita, Deus? Você quer me controlar? Esse tipo de narcisista anda na vida exalando ódio e ciúme. Onde quer que ele fosse, penso em um poema em que eles desabaram diante da realidade. Eles são realmente lamentáveis, mas ao mesmo tempo também são perigosos e muitas vezes causam grandes danos. Por fim, quando um narcisista não tem suplementos, outra solução possível que ele pode adotar é uma solução masomista preventiva. Eles destruíram essa realidade, seus mecanismos de defesa perderam compensação e pararam de trabalhar. Seu falso eu não os protege mais dos danos do mundo, então eles se sentem irritados e frustrados, o que leva à agressividade. Mas quando ele adotou narcisistas secretos, quando os clássicos se tornaram secretos e adotaram essa solução, ele ficou irritado, ficou contra eles e eles começaram a se punir por seu fracasso. Dessa forma, o anarquista se permite desempenhar o papel de espectadores frustrados de tudo o que acontece com ele. Começou quando ele estava prestes a cometer suicídio. Quem não quer mais que esse tipo de vida seja uma forma de buscar ajuda, mas faz isso como uma criança? Quando você perde a paciência, é porque faz isso para atrair atenção, não porque realmente aceita sua ajuda. Como casal, vocês são pessoas realistas. O que isso significa para vocês? Você quer brindar ao seu parceiro? Porque se você o ama, o mais importante é que você quer que ele seja bom. Então você oferece sua ajuda e eles rejeitam você. Então você percebe que eles não querem realmente melhorar, mas que precisam se animar neste pântano, nesta lama. Por quê? Porque ele faz isso só para atrair atenção. Ele faz isso destruindo seus esforços, seu trabalho, seu relacionamento com você e a extrema vulnerabilidade que um narcisista adota ao recorrer a uma solução sadisíaca que requer cobertura sadisíaca. Isso permite que você evite qualquer tipo de crítica e qualquer tipo de suplementação negativa. O que quero dizer é, esqueça o que você teria se nunca tivesse ou sempre tivesse. Ser frustrado em uma tentativa de negociação, para poder construir um relacionamento, desenvolver um relacionamento com uma pessoa narcisista, tudo isso é tentativa, isso é frustrante. Porque eles não vão deixar isso acontecer agora. Eles vão te fazer sentir as surpresas mais cruéis. Eles vão fugir mais e você terá menos chances de começar uma conversa. Esse fracasso autocausado o tornou narcisista, provando que ele era o culpado por seu fracasso. Então, dessa forma, ele não perderá o controle e poderá controlar a situação. Vamos ver que sempre falhar é uma arte, se você perde tudo o que quer ou tudo o que ganha na vida. Porque você sempre falha, você sempre estará no caminho do fracasso, porque é isso que você faz melhor. Esses narcisistas se encontram em situações muito contraproducentes, tornando impossível para eles alcançarem qualquer tipo de sucesso em qualquer meta que estabeleçam para si mesmos na vida.
Mas eles não percebem que são eles mesmos os criadores desses fracassos, que os danos são causados por eles mesmos, e milhões de pessoas já adormeceram. Ele disse que eles evitam avaliar objetivamente seu comportamento e desempenho na vida, agem de forma descuidada, recuam em seus esforços e se sentem constantemente cansados, entediados e insatisfeitos. Esta é uma maneira passiva e positiva de destruir e explodir sua própria vida, trabalho, objetivos e projetos. É por isso que eles se esforçaram ao máximo para começar um relacionamento. Mas não, ele não tem força ou força de vontade para se comprometer e se conectar proximamente com outra pessoa. Então você destrói tudo e então você sofre dor. E essa dor se manifesta dramaticamente ao decidir que sempre interrompe a missão. Isso mais uma vez confirmou seu senso de onipotência. Você pode dizer que arruinei este projeto, montei esta empresa, montei esse casal e deixei minha esposa me enganar, sim? Este narcisista tornou seu sofrimento público. Ele é uma vítima eterna, e está triste consigo mesmo em todos os lugares, diante de suas crenças avassaladoras de que consideram inúteis. Eles são compensatórios e aumentam sua autoestima. Mas como essa fase de colapso acontece para os narcisistas? Bem, há pelo menos 5 vídeos no canal dedicados especificamente a esse assunto, então você pode vê-los, pode se aprofundar neles, e aqueles que assinaram o canal deveriam saber sobre esse assunto. Mestra Meruela está aqui. Bem, no geral, primeiro eles entram em colapso, eles entram em humilhação, e é assim que eles falsos autodegradam. Pessoas narcisistas, agentes secretos clássicos, por que isso acontece? Porque ele tem problemas com a realidade. Alguns fracassos que significam muito para eles e algumas humilhações severas. Então eles não conseguem lidar com a realidade. Eles desmoronam e enfrentam seu verdadeiro eu cara a cara. Então eles entraram na humilhação e o eu falso não conseguiu protegê-los. Como está desativado agora, é pago. É assim que eles se tornam narcisistas disfarçados, uma das 5 variantes que mencionei acima. Mas antes que um narcisista típico se torne um agente secreto, ele passa por um estágio onde se torna um tapete, sem limites pessoais e aberto a qualquer tipo de abuso e exploração. Pessoas narcisistas também são vítimas de abuso. Muitas vezes ele evita conflitos, não protesta e não eleva seu tom sem motivo. Ele faz isso para reduzir essa desarmonia. Essa desarmonia lhe traz muito, e essa desarmonia lhe traz muito. A ansiedade é, de fato, uma ansiedade avassaladora, ou seja, ela não briga, ela gruda. Não parece que se eu não fosse mais narcisista, mas não tenha nenhuma ilusão, o falso eu está sendo reconstruído. É como um vírus que eu sei como é o vírus que nos atacou na pandemia dos últimos 2 anos. Ele está sendo reconstruído e regenerado. Este é um momento à espreita, um momento em que um narcisista é atormentado pelas 4 defesas em inglês. 4HF, lutar, ou seja, lutar primeiro, congelar seu fluxo livre, ou seja, insistir em criminoso e voar. Retirar-se mentalmente é bom, especialmente dessas 4 defesas. Nesse caso, o narcisista primeiro toma atitude e depois se congela. Isso não significa que ele não é mais narcisista, mas que ele está acumulando energia para reconstruir seu falso eu. Neste momento ele agirá e depois nesta fase de congelamento ele agirá. Engano antissocial, mentira, desfidelidade, crime. Em alguns casos, infelizmente, tudo reconstruirá seu significado com qualquer coisa que seja útil para eles e será onipotente, tornando-se assim um narcisista aberto novamente.
Mas para fazer com que os narcisistas abertamente retornem, os narcisistas ocultos também precisam entrar em colapso. Quando isso acontecerá? Isso acontece quando a estratégia do narcisista secreto não funciona mais, ou quando a realidade lhe diz, por exemplo, que você não é vítima, que você não é vítima de nada. Quando a história da vítima cai sobre você, ou quando ninguém tem medo porque ele se tornou um. Por exemplo, se ele já adotou esta versão do narcisista secret, explosive paranoid, então quando ele pode obter suplementos com base na solução secreta que ele adotou, desta vez o narcisista secret não funciona mais para ele. Ele entrará em humilhação, mas desta vez não sofrerá com o falso eu, mas com o verdadeiro eu. Esta é uma oportunidade para um narcisista. Embora seja um desastre, tudo o que ele faz ao seu redor é uma boa oportunidade. É na parte onde ninguém gosta de ouvir humanos, certo? Mas esta é a oportunidade de um narcisista recorrer a um bom tratamento e resolver todos os seus problemas. Durante esses estágios de humilhação, é justamente porque me sinto bem em meu estado de grandeza. É um eu harmonioso, sua grandeza, sua onipotência, que o ambiente lhe dá um bom feedback. Então, onde está o conflito? Conflitos surgem quando a realidade é inconsistente com o que penso hoje. Você acabará recorrendo a algumas dessas alternativas, e o dano em si é uma dor terrível. Não é nada bom, nada aconselhável. O narcisismo acabou de entrar em colapso completo. Salman Akhtar, em seu livro, tem um livro chamado Structure Break, porque deve ser algo. Salman Akhtar é um dos grandes autores de narcisismo disfarçado. A realidade é sempre imposta aos narcisistas e a qualquer pessoa. Não há como escapar da realidade, então os narcisistas sempre passam por essas etapas. Essa sequência de narcisismo aberto, colapso, humilhação oculta, colapso, humilhação aberta, continuará dessa forma para sempre. A menos que seu narcisismo diminua. Agora depende de uma grande ação e de uma força de vontade ousada para curá-la. Trate, resolva seu problema, mas o papel de marido e mulher não é. Bem, eu sei que como casal vocês desejam tudo de bom a ele. Assistam a esses vídeos para ver como interferir no estado dele, no estado pessoal, nas emoções dele, como ajudá-lo e, antes de tudo, se proteger, porque vocês precisam se manter bem para que todas as ondas emocionais dele não o arrastem. Se ele não quiser, você não pode forçá-lo a mudar, para que você possa se sentir bem, ou fazer você se sentir amado, ou fazer você se sentir reconhecido, ou pensar que ele lhe agradecerá. Porque se você lhe der o que ele precisa de acordo com sua condição, ele não lhe agradecerá. Então nunca senti alguém ao lado de um narcisista. Sim, vou encorajar uma coisa, mas todos podem escolher como viver e com quem viver. Se você quer ser feliz na vida ou quer torná-la dolorosa. Estar com pessoas narcisistas é uma ótima maneira de se sentir doloroso. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e comenta. Não se esqueça de comentar, porque algumas das declarações que listei são... É apenas exemplar. Claro, você tem outras experiências com necessidades ocultas, o que seria ótimo se você compartilhasse assim. Vamos ler juntos e aprender mais sobre todos os seus comportamentos. Vejo vocês mais tarde. Adeus, caras. Adeus, adeus.